Achei uma boa partida, Léo. Acho que o Flamengo fez um bom jogo. O Flamengo não desprezou o brasileiro como em outras partidas em que entrou totalmente desmobilizado, desinteressado, pensando em Copa do Brasil, pensando só em Libertadores, quando deveria pensar também no brasileiro. Foi um time competitivo. Primeiro tempo muito bom. Embora tenha levado bola na trave, o Varela tenha salvado uma bola sobre a linha logo no primeiro minuto de jogo. O Flamengo teve 5 chances no primeiro tempo, com a bola passando à esquerda da trave, ao lado da trave esquerda do Rocher, do goleiro colorado. Dois dos chutes do Bruno Henrique, uma cabeçada do Bruno Henrique, o chute do Varela e um chute do Gerson, sempre passando por ali. E foi também ali que passou a bola no segundo tempo, no chute do Alcaraz, que perdeu a grande chance de liquidar a partida naquela altura. No segundo tempo, o Inter melhorou. Acho que é importante entender que o Internacional tinha mais opções de banco. O Internacional, um técnico com trabalho há mais tempo, um técnico com quase uma década de estrada. Né? O Roger é jovem, mas já está aí há uns 9 anos aí no mercado. E acho que soube mexer melhor com o seu elenco, tirar jogadores importantes do banco. O gol acontece numa jogada que tem Wanderson e Ener Valencia, os dois vieram do banco e fizeram a jogada do gol de empate. Mas, apesar do Flamengo ter feito um bom jogo, acho que tem alguns problemas assim muito evidentes. Mais uma falha do Everton Cardoso na origem de um gol. Contra o Vasco, ainda era o Tite, ele não fez a falta e surge a jogada do gol do Felipe Coutinho. Um empate super amargo, porque o Flamengo dominou completamente o Vasco. E ele foi um dos responsáveis. O Léo Pereira perdeu a bola, ele não fez a falta e depois a coisa foi para o espaço. E dessa vez ele tinha a opção de um passe simples para o Matheus Gonçalves, não passou a bola, tentou conduzi-la no meio de dois adversários, o Alan Patrick conseguiu roubar-lhe a pelota, acionou o Wanderson, daí põe em Valência, aí vem dois erros. Um do Fabrício Bruno, que como sempre quer apostar a corrida com o adversário, poderia ter parado a jogada, nem que fizesse uma falta, e o Léo Ortiz, ao invés de fazer a cobertura do Fabrício, parou para tentar colocar o equatoriano impedido, e ele estava em condição legal. Não dá para tomar um gol daquele naquela altura do jogo. Está 1-0. Você está sendo pressionado, dominado, adversário mais inteiro, jogando em casa, em boa fase, invicto, há um tempão. Cara, você tem que jogar ali fechadinho aquela altura, todo mundo ali protegendo a defesa. Agora é 1-0, furou a bola, acabou o jogo. Aí o Flamengo está todo lá na frente, não dá. Achei assim, até ingênuo. Além dos erros individuais, gente, falar do erro do Everton Cardoso não significa crucificá-lo nem pedir a cabeça do garoto. É falar do erro de um jogador profissional, pô. Errou, a gente tem que falar, não importa se é da base, se é novo, se é mais velho, se é experiente, se é inexperiente, tem que falar. Até para o bem deles tem que ser destacado. E eu tenho certeza que o pessoal do Flamengo, o Felipe Luiz, os caras estão falando sobre isso. Até para que ele não repita esse erro. Houve um erro contra o Vasco, não parar a jogada. E agora, por conduzir a bola no momento decisivo do jogo, quando tinha um passe simples, é só tocar no Matheus Gonçalves, ela estava livre. Ele poderia iniciar um ataque do Flamengo, ele iniciou um ataque do Internacional. Isso não pode ser ignorado. Isso não significa que querem a cabeça do garoto. Não pode ter também essa proteção. O garoto, não sei o quê. Garoto, subiu, está um time profissional, há de ter tolerância e compreensão. Mas os erros têm que ser falados. As pessoas têm que entender que não é 880. Falar do erro não significa que quer que vá embora, nada disso. É só falar do erro. Até para que ele não cometa mais, né? Já está no time profissional e vai ter que jogar no domingo, provavelmente. Não pode errar de novo. Então, fez um bom jogo até, um jogador promissor, mas ele errou, o Fabrício errou. O Felipe Luiz também acho que errou, porque poderia ter. Ele não ter usado 5 substituições, até posso entender, porque ele tinha poucas opções do banco e tal. Mas a postura do time, naquela altura, tinha que ser mais ou menos que nem o Racing ontem contra o Corinthians e o Atlético contra o River Plate. Fechado. Fechado, todo mundo lá atrás. Agora acabou o jogo. Eu não vou sair daqui. Eu não vou sair daqui. Vocês vão ter que vir, não vão entrar. Eu vou fechar minha defesa. O Flamengo fez isso contra o Palmeiras, na Copa do Brasil. Segundo tempo inteiro. O Palmeiras não conseguiu fazer o outro gol. Há momentos que tem que ter entendimento. Você tem que se defender. Você está sendo dominado. O outro time está melhor, está te atacando, está te agredindo. Tem bons jogadores. Aí tomar um gol com aquele espaço todo, naquela altura, eu acho realmente o fim da picada. E aí eu acho bota no pacote. Comissão técnica, jogador, todo mundo. E os erros individuais que originaram a jogada, né? Mas se tivesse a defesa fechadinha, todo mundo protegendo ali, sem aquela exposição, essa jogada jamais aconteceria. Poderia ter um cruzamento na área, sair um gol de cabeça? Pode, mas a chance é menor. Quando você está bem postado ali, a chance é menor. O adversário entra em modo de desespero, fica despejando bola de qualquer maneira. E ali eles fizeram uma jogada, os colorados, de jogada construída. Roubou, acionou, o outro faz o passe e o atacante faz o gol. Achei isso um erro muito grave, mas compreensível. O Flamengo tem um técnico, gente, tem que ter essa convicção.
que está aprendendo a ser técnico no time profissional do Flamengo. Felipe Luiz não é um extraterrestre, é um ser humano. E ele não tem experiência ainda como técnico. Situações de jogo, você aprende vivendo situações de jogo. Ele as viveu dentro do campo, fora do campo é completamente diferente. Tem que tomar decisões rápidas. E note, a comissão técnica dele é muito jovem também. Ele não tem um cara mais rodado ali, sabe, que já vivenciou certas situações. Então isso é um ponto que tem que ser entendido. Foi a escolha que o Flamengo fez. É uma comissão técnica jovem, promissora, mas ainda sem tanta experiência. E eu entendo que situações de jogo que você nunca viveu, evidentemente você vai errar e acertar. Foi super bem contra o Corinthians, numa mexida, né, inteligente, elogiamos aqui, e agora eu acho que a postura no final tinha que ser realmente mais cautelosa. O Flamengo com 10 desfalques, já tem isso. Né? O Flamengo sem 10 jogadores, entre a opção do técnico, que não jogou, para pensar nos jogos de domingo, entre contusão e suspensão, 10 jogadores, é muita coisa. E jogadores importantes, né? Pô, você tem que ter um pouco mais de humildade. Fala assim, cara, não dá para fazer esse jogo que eu quero o tempo todo. Aqui é hora de proteger a minha defesa, me postar bem e não vou tomar gol. Esse 1-0 eu vou morrer abraçado com ele. Não aconteceu. Boa. E até dentro disso, o Alan, eu quero também saber da sua visão, o que você achou desse comportamento do Flamengo diante do Internacional, o que mais te chamou a atenção e o que pode ser melhorado, né, e usado nesse confronto diante do Atlético Mineiro pelo campeonato, pela Copa do Brasil, primeiro confronto no Maracanã, domingo. Então, olha, eu acho que esse jogo deixa escancarado algumas lições, né? Primeiro, né, até para as pessoas, a gente falar e as pessoas entendem bem, até para achar que tá criticando o Felipe Luiz. Apesar que, tipo assim, vamos lá. Eu acho que o Flamengo melhorou bastante desde que o Felipe Luiz assumiu. O Flamengo, até a única derrota que o Flamengo teve, que foi no Fla-Flu, o Flamengo fez o primeiro tempo, que podia ter saído com uma vantagem maior e de repente não ter sido derrotado naquele jogo. Então, eu acho que o Flamengo melhorou, né? Principalmente por conta do que uma coisa que o Mauro falou aí, né? Os desfalques. O Flamengo tem muitos desfalques. E é um Inter no Beira-Rio com 11 jogos de invencibilidade, agora são 12, né? O Inter eu acho até que era favorito para essa partida, principalmente por conta que a gente vê muito o Flamengo, às vezes, quando está em vésperas de decisão de Copa do Brasil ou Libertadores, alguma coisa, o foco não é o mesmo. Então eu acho que tem muitos pontos positivos, mas deixa lições importantes. A primeira dela, eu acho que o Felipe Luiz, o empate no final tem também responsabilidade do Felipe Luiz. Acho que ele não poderia ter morrido com as 5 substituições. Claramente, o Inter, dos 25, 30 do segundo tempo para o final, o Inter estava sobrando fisicamente, porque o Roger ele usou 4 paradas, ele mexeu no intervalo, depois usou mais 3 paradas durante o segundo tempo, tanto que a jogada do gol no final, você vê, o Fabrício Bruno acaba estatelado no chão, né, no final do jogo, cansado. E a jogada foi a assistência do Wanderson, que entrou no meio do segundo tempo, o gol do Ener Valencia, que entrou também no segundo tempo. Então, enfim, o Inter estava muito melhor fisicamente no segundo tempo que o Flamengo, e aí não é que o Inter esteja melhor que o Flamengo, estava naquele momento, porque o Flamengo estava com os mesmos jogadores, e é um jogo que exigiu muito, desde o primeiro tempo. Foi um jogo muito bom, por sinal, só que ainda mais com o árbitro, e aí eu até elogiei já o árbitro, né, que deixa o jogo correr, isso acaba desgastando mais, não tem tanta parada no jogo. Então, claramente, o Inter estava engolindo o Flamengo naquele momento fisicamente. E eu acho que o Felipe tinha que ter feito as substituições. Né? Eu estou até vendo o banco aqui. O Bruno Henrique estava morto, o Gerson estava morto, o Everton Araújo estava morto. Cara, então ele podia ter colocado. O Bruno Henrique tá morto. Ele tinha a opção do Lohan, né? O Gabriel estava no banco, mas enfim, é difícil porque a gente fala de fisicamente, não sei como é que o Gabriel ia entrar. Mas ele poderia ter feito uma coisa que ele já fez em outros jogos, botava o Wesley, né? De repente, deixava o Varela e botava o Wesley para puxar esse contra-ataque, para pelo menos ter velocidade. O Flamengo não estava conseguindo sair, porque o time estava exausto. A mesma bola que o Everton Araújo perdeu no gol do Inter, o Gerson perdeu 3 bolas. Eu revi o jogo ontem com detalhes. Né? Eu normalmente revejo as partidas, né? O Gerson, um pouco antes, perdeu 3 bolas. E tem uma bola que o Gerson perde, e eu faço questão de falar do Gerson porque ele vem sendo o principal jogador do Flamengo. O Gerson perde uma bola que estava mais livre que o Everton Araújo quando recebe. Eram 3 contra 3, era uma opção que podia ser um contra-ataque para matar o jogo. O Michael correndo na esquerda, ele prende a bola ao invés de tentar esse contra-ataque.
ele perde a bola e o Rossi salva o Flamengo. É um chute também do Ener Valencia que o Rossi salva. Então, poderia ter saído numa bola perdida pelo Gerson, gol minutos antes. E aí eu acho que o Felipe ele teve vários avisos durante a partida que era para mexer. Ele poderia ter botado o Alan. Ah, não confia no Alan. Cara, o Alan tá no elenco. Não confia, ok. Bota o Cleiton, passa o Ortiz pro meio, faz os 3 zagueiros como ele fez contra o próprio Corinthians. Então, enfim, ele tinha alternativas para mexer. E aí eu acho que ele errou ao não mexer e o Flamengo foi engolido fisicamente. Porque os jogadores não são tão experientes, não confiam tanto, tá? Mas até esses jogadores que de repente não passam tão confiança e de repente que não estão tão bem, será que eles estariam abaixo do Everton Araújo, do Gerson, do Bruno Henrique, exaustos? Os caras eles não conseguiam andar. Tanto que eles acabaram estatelados. Já acabou o jogo, eles mal conseguiam andar. E o lance do gol fica o aprendizado. Fica o aprendizado para o Everton. Tá? Eu acho que o Felipe Luiz, na coletiva, ele vira e fala que do técnico ele não vai ter, não sei se era, a palavra não foi cobrança, mas enfim, foi por aí. Eu acho que esse pode ser um discurso para fora, mas internamente eu acho sim que ele tem que chamar o Everton e falar, tá vendo aqui, ó, mostrar o vídeo, ou auxiliar do Felipe, falar, mostrar o vídeo, tá vendo, Everton, ó, não pode dar esse mole, porque pode acontecer isso. E também mole da zaga, né, do setor defensivo. Tanto o Fabrício Bruno, que segue com aquela autoconfiança, que vai ganhar sempre velocidade, mesmo cansado, ele podia ter uma postura corporal diferente para cortar a bola. Ele deixa a bola passar e gira, confiando na velocidade dele que ele ia ganhar do Ener Valencia. E do Léo Ortiz também, que errou também para mim, porque o Léo Ortiz ali, ele demora muito para tentar fazer a linha de impedimento, né? Ele demora e prejudica. Ali, se ele demorou, ele tinha que ter a percepção, cara, não vai dar tempo. E em vez de fazer a linha de impedimento, ir atrás do Ener Valencia seriam 2 ali para tentar cortar aquela bola. Então, para mim, a dupla de zaga errou também no lance do gol. E outras maneiras. O jogo também deixou outros recados que eu percebi quando eu revi com calma, né? Por exemplo, o Felipe Luiz é novo, mas quando enfrenta técnicos que estudam bem o Flamengo, o Flamengo tem que achar outras alternativas, porque para mim o Roger já tinha falado isso no pré-jogo, o Roger Machado. Claramente, o Roger ele estudou bem o Flamengo, ele falou sobre a saída de bola, sobre a marcação-pressão, e ele tentou anular o Flamengo nisso. E se vocês repararem, aí teriam que rever o jogo de novo, mas o Roger marca a saída de bola no Léo Ortiz. Você sabe vôlei de praia, quando vira e fala, ó, saca naquele ali, porque saca naquele porque é aquele que vai ter que atacar, porque o ataque do outro é mais forte. Então sempre saca no que ataca pior, né? Cara, parecido, você vê, o Inter dava espaço para o Fabrício Bruno, marcava, inclusive, o passe do Fabrício para o Léo Ortiz na saída de bola, para a bola não sair com o Ortiz. O lance do gol, inclusive, 2, 3 vezes o Flamengo tenta sair com o Ortiz, o Inter fecha essa saída e deixa espaço para o Fabrício Bruno sair com a bola. Aí acaba que a bola gira, aí volta no meio para o Gerson, o Bruno Henrique liga rápido para o Léo Ortiz, e o Léo Ortiz sai a jogada do pênalti para o Alcaraz bater. Então sai tem algumas lições. E aí, então a gente pode falar mais na frente também, Léo, só queria deixar constado aqui, né? A torcida do Flamengo, cara, tem que tomar muito cuidado, que a torcida do Flamengo às vezes joga contra, tá? Em alguns momentos. Tem muita gente que nunca tinha ouvido falar no Alcaraz. Eu conheço bem o Alcaraz do Racing, o Mauro, então mais ainda, né? Que o Mauro acompanha muito o futebol argentino. Conheço o Alcaraz do futebol europeu, Juventus, Southampton. Então, cara, eu sei que foi uma contratação muito boa para o Flamengo. O Alcaraz tem uma margem de crescimento. O Alcaraz não está nem perto ainda do que ele pode. Estou falando da carreira dele mesmo, porque ele tem 21 anos. Por exemplo, quando o Everton Araújo errou, eu vi muita gente falar assim, o garoto vai aprender, garoto, usando como se fosse um garoto. O garoto, o Everton Araújo, é da idade do garoto Alcaraz. E as pessoas acham que chegou o Messi aqui. Então eu tô vendo algumas pessoas pegarem no pé, né, do Alcaraz, cara, menos. O Alcaraz acho que vai dar muito pro Flamengo. Eu acho que ele fez uma baita partida, apesar que não pode perder aquele gol. Aqui tem que ser falado, é o gol que não pode perder, era o gol que ia decidir. Mas, cara, o Alcaraz, eu acho que ele tem capacidade para ser um dos principais jogadores do futebol brasileiro nos próximos anos. Então, a torcida do Flamengo também, que não conhecia o Alcaraz, aí pega 2, 3 jogos, né? Muita gente que também estava achando que o Almada, por exemplo, era bagre, como que é a expressão aí, né, que se fala que não conheceu o Almada nos primeiros jogos do Botafogo, o Almada foi muito mal. E agora estão falando, não, realmente é um bom jogador. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.